Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Suplico-vos, não vos transformeis em benevolência inoportuna para mim. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me como pão puro de Cristo. Então, de fato, serei discípulo de Jesus. Quando o mundo nem mais vir meu corpo, de nada me valerão os confins do mundo, nem os reinos deste século. Maravilhoso é para mim morrer por Cristo, mais do que reinar até os confins da terra. A Ele aqui procuro, que morreu por nós. Quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Permiti que eu seja imitador do sofrimento de meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá a todos, dando continuidade assim ao nosso curso. Hoje, na nossa segunda partilha, nos deteremos na figura de Santo Inácio de Antioquia. Na verdade, a gente vai tratar aqui já de maneira muito específica. Se na primeira partilha falamos e demos assim os pressupostos para se entender um pouco da reflexão dos santos tratados aqui, vale a pena ressaltar sobretudo a introdução à Cristologia de São Paulo e também de São João, o contexto histórico que foi dito, um pouco do contexto histórico, também a introdução que a gente fez sobre a Cristologia e também sobre os padres da Igreja. Agora trataremos de Santo Inácio de Antioquia, na aula seguinte, São Justino e depois Santo Irineu. Bem, o trecho que nós citamos aqui, que nós rezamos, na verdade, é um trecho retirado da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Romanos, e que já nos apresenta, evidentemente, características que serão fundamentais para se compreender o pensamento inaciano. Sobretudo, vale a pena ressaltar a questão da imitação, imitar os sofrimentos de meu Deus, também do discipulado, de fato serei discípulo de Jesus Cristo, também a questão da Eucaristia, encontrar-me como pão puro de Cristo. Evidentemente, são características que Santo Inácio de Antioquia, na verdade, é muito influenciado por São Paulo. Vale a pena ressaltar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que trata também da questão da imitação. Sobre isso, trataremos ao longo deste curso, ao longo desta partilha. Santo Inácio de Antioquia foi mártir em torno ao ano 110, já no segundo século, e também bispo de Antioquia. Com relação aos padres que Santo Inácio faz parte, Santo Inácio se encontra nos padres apostólicos, assim designados porque apresentam uma relação muito estreita com os apóstolos, sobretudo cronologicamente, até porque os padres apostólicos são ali mais ou menos ao final do primeiro século, início do segundo. E, na verdade, portanto, apresentam assim uma relação com os apóstolos. Santo Inácio de Antioquia, que viveu boa parte da sua vida no primeiro século e foi sucessor de São Pedro na cátedra de Antioquia. Sobre as características gerais dos padres apostólicos, a gente pode ver a íntima relação com as Sagradas Escrituras. Já o trecho que a gente leu nos apresenta também a influência de São Paulo sobre Santo Inácio. Também a literatura, ou melhor, uma das características muito particulares dos padres apostólicos é que se trata também de escritos pastorais. Tanto Santo Inácio de Antioquia como um outro padre apostólico, São Clemente de Roma, foram bispos. São Clemente foi papa, terceiro sucessor na cátedra de Roma, terceiro sucessor de Pedro na cátedra de Roma. E, na verdade, o escrito que a gente pode citar de São Clemente de Roma é a sua carta aos Coríntios, melhor dizendo, na qual São Clemente interveio nessa comunidade, sobretudo exortando-a a acolher os seus superiores eclesiásticos. Como bispo de Roma, São Clemente intervém assim numa situação nesta outra comunidade, na comunidade de Corinto, já aí enfatizando o papel do Papa, por assim dizer, no governo e também
no governo tanto na Igreja de Roma, como também assim em outras comunidades, como no caso a comunidade de Corinto. Mas voltando a Santo Inácio de Antioquia e também aos padres apostólicos, a gente pode elencar também uma outra característica, que é o fato também de já combater as heresias que surgiam naquele período. Santo Inácio de Antioquia vai combater sobretudo o docetismo, que a gente vai adentrar também um pouco aqui. E a literatura dos padres apostólicos é uma literatura que evidentemente não procura, por assim dizer, uma explicação científica da tradição cristã, do cristianismo, como vai ser feito mais adiante. Mas, na verdade, são escritos que levam muito em consideração o contexto daquele período. E, sobretudo, são escritos que carregam também um cunho muito pessoal. Já adentrando em Santo Inácio de Antioquia, seguramente Santo Inácio de Antioquia foi aprisionado e martirizado entre os anos 107 e 117. Foi condenado em Roma durante a perseguição do imperador Trajano, mas a sua sentença foi executada em Antioquia. E durante a viagem a Roma, Santo Inácio escreveu assim as suas 7 cartas, os 7 escritos de Santo Inácio que nos chegam, que nós temos até hoje. Primeira carta aos Efésios, depois carta aos Magnesianos, carta aos Tralianos, carta aos Romanos, carta aos Filadélfios, carta aos Esmirnenses e carta ao bispo de Esmirna e também mestre de Santo Irineu, São Policarpo. As comunidades que pertencem assim à Ásia Menor, Santo Inácio de Antioquia agradece sobretudo a essas comunidades por terem enviado uma delegação para encontrá-lo assim na sua viagem em direção ao martírio. Carta aos Romanos, Santo Inácio escreve para suplicar-lhes de não intervir a sua causa ou em seu favor diante do imperador. De Troade escreve as cartas à comunidade de Filadélfia e de Esmirna e também a São Policarpo, bispo de Esmirna. Com relação aos conflitos dessas comunidades, o conflito com a hierarquia em Éfeso, vale a pena ressaltar que em Éfeso era presente alguma comunidade paulina e também uma comunidade joanina. O mesmo problema unido a tendências judaizantes em Magnésia, o influxo de uma cristologia docetista em Trale. De Esmirna envia uma belíssima carta à Igreja de Roma, na qual se ocupa de problemas doutrinais e disciplinares, mas exorta a fim de que ninguém obstrua ou impeça o seu martírio. Em Filadélfia, vemos o conflito entre a hierarquia e a presença de tendências judaizantes. A Esmirna, há tendências gnósticas contrárias ao bispo. Vale a pena ressaltar também o itinerário que Santo Inácio de Antioquia percorre, até porque Santo Inácio de Antioquia escreve as suas cartas durante o trajeto que vai de Antioquia a Roma, ou seja, saindo de Antioquia, que se situa, digamos, ao norte da Palestina, até Roma, atravessando, por assim dizer, o mar Mediterrâneo, passando, sobretudo, pelas comunidades da Ásia Menor. O itinerário, por assim dizer, parte de Antioquia, onde era bispo, passando por Filadélfia, Esmirna, Troade e em Neápolis desembarca e depois segue para Roma. Se trata, por assim dizer, digamos, um diário de viagens ou diário espiritual de Santo Inácio. Vale a pena ressaltar que, por ser, por assim dizer, diário, o cunho pessoal transpare, ou melhor dizendo, o cunho pessoal é muito evidente nesses escritos. As cartas de Inácio tocam o cume da concepção cristológica expressa pelos padres apostólicos. Não são uma longa exposição de um tratado, como podemos entender hoje. A pessoa de Cristo é uma, e desta união vem a nossa união a Ele, a sua carne, a sua paixão, a sua ressurreição e também a Igreja. Vemos aqui um dos pontos fundamentais. Na verdade, o ponto, por assim dizer, que abre a reflexão cristológica de Santo Inácio de Antioquia, sobretudo, esse ponto é a unidade.
unidade tanto com relação à Eucaristia, que Santo Inácio vai apresentar, vai realmente se deter, né, neste sacramento, como símbolo de unidade, como símbolo de união do cristão com Cristo, com Deus, sobretudo incorporando, vivendo a Eucaristia na sua vida, no caso de Santo Inácio, até o seu martírio. E dessa unidade se declina outro tipo de unidade, que é a unidade do cristão, da comunidade ao bispo, e unidade entre os cristãos, ou seja, a unidade evidentemente, aí já o cunho eclesial na igreja, da Eucaristia até a relação entre a comunidade, por assim dizer. Santo Inácio combate o docetismo, que era uma heresia, sobretudo, muito em voga ao início do segundo século. O docetismo se opõe à verdadeira humanidade de Jesus. Jesus teria sido homem e teria sofrido a paixão só de maneira aparente, doquem, parecer, assemelhar-se. A base disso está evidentemente no fato de se evitar um contato imediato de Deus com a carne. Santo Inácio vai responder, sobretudo, enfatizando o mistério da encarnação. Deus que se encarna, que verdadeiramente se fez homem. E, na verdade, carrega e carregará por toda a eternidade a natureza humana. Ou melhor dizendo, Jesus é homem e Deus. Possui a natureza humana e a natureza divina. E conjugadas assim em uma unidade, hipóstase, que, na verdade, os concílios do quarto e quinto século vão enfatizar muito isso. Mas, na verdade, como foi dito também na partilha passada, aqui se trata de um período pré-conciliar. As cartas de Santo Inácio atestam as tensões existentes naquelas comunidades sobre a visão do mistério de Cristo. O bispo de Antioquia luta contra o docetismo, que reduzia a humanidade de Cristo a uma simples aparência. Diziam que Cristo sofria só aparentemente. Aí Santo Inácio responde: nem só homem, nem só Deus, mas Deus e homem. Evidentemente, na verdade, as heresias do primeiro século se movem ou negando a divindade de Cristo ou negando a humanidade de Cristo. E na verdade, sobretudo, aí no caso a gente cita heresias que são muito peculiares à Ásia Menor, que negaram, sobretudo, ou que tiveram algum tipo de dificuldade em aceitar a natureza humana de Cristo, o fato de Deus se fazer carne, se fazer homem. Então aí a gente cita também o gnosticismo, e que será realmente uma heresia que Santo Irineu depois combaterá. O interesse de Santo Inácio é sobretudo sobre o mistério da encarnação, a concepção de Jesus, que é da mesma linhagem de Davi e do Espírito Santo, nascido verdadeiramente da Virgem Maria. E Santo Inácio de Antioquia, com relação à Virgem Maria, na verdade vai enfatizar muito o seu papel na encarnação do Verbo. E também a gente pode dizer que a paixão, crucifixão e morte também ocupam um lugar privilegiado. Quando se tenta de resumir a obra salvífica, Inácio a centraliza sobre a pessoa de Cristo. E aí vemos o caráter cristológico de sua reflexão. Sobre a encarnação, a gente pode já citar algumas frases que são presentes nas cartas inacianas. Carta aos Efésios. Pois nosso Deus, Jesus Cristo, tomou a carne no seio de Maria, segundo o plano de Deus, sendo de um lado descendente de Davi, provindo, por outro lado, do Espírito Santo. Aí, no caso, também é uma influência muito paulina e também joanina. São João que, como foi dito também na partilha passada, dialoga muito tanto com a questão da preexistência de Cristo através do Verbo divino que preexistia e que, na verdade, como Santo Irineu após vai falar, o Verbo, na verdade, é um dos braços através dos quais o Pai criou o mundo, criou
criou tudo, criou a matéria, por assim dizer, o outro braço sendo assim o Espírito Santo. E, na verdade, São João dialoga tanto com a pré-existência do Verbo, como também no fato de que o Verbo se fez carne com a natureza humana de Cristo. Logos e sarx, carne, vão formar aí, digamos, um binômio que se dialoga de maneira muito, muito fecunda, tanto em São João Evangelista, como também em Santo Inácio de Antioquia, e mais à frente em Santo Irineu de Lyon. Carta aos Tralianos. Jesus, da descendência de Davi, filho de Maria, o qual nasceu de fato, aí a ênfase na encarnação, comeu e bebeu, foi de fato perseguido sob Pôncio Pilatos, de fato foi crucificado e morreu à vista dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí, no caso, a ênfase não só no mistério da encarnação, no anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, no evento ali da encarnação, como também pelo fato de que Deus se fez carne, assumiu a natureza humana, tanto na encarnação como também na paixão, morte e também ressurreição gloriosa também na carne. Carta aos Esmirnenses. Cheguei a saber efetivamente que estáis aparelhados com fé inabalável, como que pregados de corpo e alma na cruz do Senhor, Jesus Cristo, confirmados na caridade e no sangue de Cristo, cheios de fé em nosso Senhor, que é de fato da linhagem de Davi, segundo a carne, filho de Deus, porém consoante a vontade e o poder de Deus, de fato nascido de uma virgem, e batizado por João, a fim de que se cumpra nele toda a justiça. Seguindo também a carta aos Esmirnenses. Pois se o nosso Senhor só realizou as obras na aparência, então também eu estou preso só aparentemente, porque então me entreguei a mim mesmo, à morte, ao fogo, à espada e às feras. Mas estar perto da espada é estar perto de Deus. Encontrar-se em meio às feras é encontrar-se junto a Deus. Unicamente, porém, quando em nome de Jesus Cristo. Para padecer junto com ele, suporto tudo, confortado por ele, que se tornou perfeito homem. E aí vemos, evidentemente, Santo Inácio de Antioquia refutando, assim, a heresia do docetismo. Jesus não sofreu aparentemente, sofreu de fato na sua carne. Evidentemente, aí vemos de novo o mistério da encarnação. Carta aos Magnesianos. Desejo-vos ver alertados para não vos deixardes prender pelos anzóis da vaidade, mas para convencerdes plenamente do nascimento, da paixão e da ressurreição que se deu sob Pôncio Pilatos. Tais coisas foram realizadas de verdade e de fato por Jesus Cristo, nossa esperança, e não aconteça alguém de vós afastar-se dele. Então aqui, na verdade, Santo Inácio exortando a comunidade a crer em Jesus Cristo, na verdade, na doutrina, e na doutrina cristã. E evidentemente, o papel, a gente vê que é muito bem pontuado, assim, os eventos salvíficos e os mistérios de Cristo, mistério da paixão, morte e ressurreição. E, na verdade, agora a gente chega no ponto crucial também de Santo Inácio de Antioquia, que vai conjugar, saindo um pouco da natureza humana para a natureza divina. A gente vai ver agora como essas duas naturezas se conjugam em Santo Inácio de Antioquia, em se tratando da pessoa de Cristo. Um é o médico, eis e atroz estim, em carne e espírito, gerado, gênetos e não gerado, agênetos, aparecendo na carne como Deus, na morte vida verdadeira, tanto de Maria como de Deus, primeiro capaz de sofrer, depois impassível. Este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Como São João, a unidade dos dois modos de ser de Cristo, Logos e Sarx, em plena tensão. Existem tendências separatistas fortes dos docetistas, como nós vimos. Para lutar contra essas tendências,
Santo Inácio quis impedir toda possibilidade de interpretação no sentido de uma aparência, todoquem. Assim, se esforçando para acabar com a tensão entre a divindade e a humanidade, em Cristo, conduz a uma fórmula antitética em duas partes, Logos e Sarx. Esta forma sublinha a diferença entre a realidade divina e a realidade humana em Cristo. Este contraste entre espírito e carne, pneuma e sarx, Deus e homem, teve uma grande importância a partir de Santo Inácio de Antioquia. Vemos aí também que essa conjugação entre carne e espírito, pneuma e sarx, Deus e homem, será de crucial importância também para os concílios que se seguirão, sobretudo para os concílios do século V, onde a gente vai ver que, na verdade, combatendo ali as heresias, que depois citaremos, o concílio de Calcedônia e também, antes disso, o concílio de Éfeso, ressaltaram, sobretudo, que Cristo evidentemente, possui natureza humana e natureza divina. Como o verbo possui natureza divina e encarnando-se, também a natureza humana é solidário assim também aos homens. E aqui a gente vê as características dessas duas naturezas. Natureza humana, carnal, gerado, de Maria, kai ek Marias, sarx, e também a natureza divina, espiritual, não gerado, Deus, e que vem de Deus, kai ek teu, logos. Então, na verdade, a conjugação dessas duas realidades se dará naquilo que o concílio de Calcedônia, já no século V, vale ressaltar que estamos tratando aqui do segundo século, vai formular na comunicação dos idiomas, ou seja, recíproca atribuição de propriedades da natureza divina e da natureza humana na pessoa de Cristo. Na verdade, a comunicação dos idiomas diz respeito a essa relação entre a natureza humana e a natureza divina. E o concílio de Éfeso, já também no século V, combaterá uma das heresias que, na verdade, teve grande influência, sobretudo no século IV e V, que se chama o nestorianismo, que afirmava que Cristo existiu como duas pessoas distintas, a humana, Jesus, e a divina, Logos, que evidentemente é um erro que será condenado no primeiro concílio de Éfeso, 431. Na verdade, não são duas pessoas, uma só pessoa em duas naturezas, conjugadas assim na união hipostática. E também, aí no caso, depois do concílio de Éfeso, vemos o concílio de Calcedônia, também no século V, que combaterá contra o eutiquianismo, ou também o monofisismo, que defendia que as duas naturezas, humana e divina de Cristo, foram fundidas em uma nova natureza única, mono. Sua natureza teria se dissolvido como uma gota de mel do mar, evidentemente refutado pelo concílio de Calcedônia. Na verdade, é evidentemente muito importante aquilo que Santo Inácio vai fazer, elencando assim as características das duas naturezas, porque evidentemente essas duas naturezas não se confundem, não são misturadas, mas na verdade são distintas e unidas de maneira misteriosa na união hipostática. Jesus é 100% Deus e 100% homem. O contraste entre gênetos gerado e agênetos não gerado é colocado em relação com a realidade de Cristo como homem e Deus. A existência humana de Cristo pertence ao criado, e a sua realidade divina faz parte do mundo increado. Em Inácio, esta união entre Deus e homem em Cristo recebe sua melhor expressão na comunicação de idiomas. É possível enunciar no único e concreto Cristo os atributos divinos do homem e os atributos humanos que pertencem ao Logos. Unidade entre a realidade divina e humana de Cristo. Inácio visa o sujeito divino no Cristo. Quando se fala, Kyrios se reveste de carne, Kyrios sarcóforos, aí citando a carta aos Esmirnenses.
não o homem se reveste de Deus, anthropos theophoros. Inácio representa uma cristologia do alto, evidentemente de matriz joanina, o verbo de se fez carne, por assim dizer, partindo assim do alto, e que, no caso, é possível a Grilmaia, que essa da onde a gente citou esse trecho, Grilmaia, autor alemão que escreveu sobre o cristianismo nos primeiros séculos, ressalta sobretudo a questão da cristologia do alto de Santo Inácio de Antioquia, seguindo assim a tradição joanina. Vale ressaltar que como São João, Santo Inácio de Antioquia também escreveu em grego. Então aí também a gente vê já um legame muito, ou melhor, uma ligação muito contínua, por assim dizer, entre São João e também Santo Inácio de Antioquia. A gente pode também citar aqui o mistério da Eucaristia, que Santo Inácio de Antioquia a denomina sobretudo como fármacon athanasias, remédio de imortalidade. A Eucaristia é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Isso o docetismo, a heresia tratada aqui também, não admitiria que a carne de Cristo foi ressuscitada. A carne de Cristo é também gloriosa. Na verdade, essa questão da carne, do corpo, vai ser muito importante também para a construção da antropologia de Santo Inácio, ou melhor, de Santo Irineu. Na verdade, tendo sobretudo presente o corpo, a importância do corpo para também a vida cristã, para o cristianismo, que na verdade não se resume à alma, mas também se leva muito em consideração, evidentemente, o corpo. Jesus Cristo ressuscitou também corporalmente. Sobretudo, se o Senhor me revelar que todos em particular e em comum na graça que procede do nome, vos reunis na mesma fé em Cristo Jesus, que descende segundo a carne de Davi, filho do homem e filho de Deus, para obedecermos ao bispo e ao presbítero numa concórdia indivisível, partindo o mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto contra a morte, mas vida em Cristo Jesus, para sempre. E a gente vê a questão da unidade que vem da Eucaristia. Unidade aí, no caso, entre o bispo e a comunidade. Unidade que vem, portanto, deste sacramento. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porquanto é uma carne de nosso Senhor Jesus Cristo, um cálice para união com seu sangue, um altar, assim como também um é o bispo, junto com seu presbítero e diáconos, aliás, meus colegas de serviço, e isso para fazerdes, segundo Deus, o que fizerdes. Evidentemente, esses ministérios têm uma relação intrínseca com a unidade da Igreja, porque são eles que celebram legitimamente e validamente a única Eucaristia, remédio de imortalidade, assim diz a carta aos Efésios. Na Eucaristia, não só se exprime a unidade, mas nessa se fortifica. A unidade visível da Igreja não só é um meio para continuar eficazmente no tempo, entre as duas vindas de Cristo, a luta contra o príncipe deste mundo. E aí a gente vê, na verdade, que a Eucaristia, como remédio de imortalidade, auxilia também os cristãos, na verdade, tanto contra o inimigo, contra o príncipe deste mundo, como também prepara o cristão para a vida eterna. Vida eterna que também, para Santo Inácio de Antioquia, começa já nesta vida terrena. A gente pode também citar a parte da ressurreição. Tudo isso padeceu por nossa causa, para obtermos a salvação. Padeceu de fato, como também de fato ressuscitou a si próprio. Não padecendo só aparentemente, como afirmam alguns infiéis, os docetistas. Eles que só vivem aparentemente, e conforme pensam, também lhes sucederá.
não terão corpo e se assemelharão aos demônios. Santo Inácio bastante duro com relação aos docetistas. Cristo ressuscitou corporalmente. Isso é uma premissa que parte de Santo Inácio. A carne gloriosa, tanto que padeceu, mas que ressuscitou. Cristo ressuscitou corporalmente. A economia de Cristo, o homem novo, vai desde a encarnação à glorificação e se constitui no modo no qual a humanidade assumida do Cristo, ou melhor, a humanidade assumida do Filho, no seio da Virgem Maria, é divinizada. Aí, no caso, existe um só médico, carnal e espiritual, criado e increado, que na carne chegou a ser Deus. Se torna Deus na carne, chegando assim a ser homem novo e perfeito. A ressurreição é cumprimento da obra de Cristo, em favor dos homens, de modo que todos os mistérios da vida na carne de Cristo ganham uma dimensão de salvação, que transcende a história e supõe a nova criação, que é vinda na carne de Jesus, como fonte de novidade para os homens. E aí, evidentemente, o caráter é muito importante da ressurreição, como cumprimento da obra de Cristo, em favor dos homens. Na verdade, o cristão é chamado a imitar Cristo, imitar na sua paixão e acreditando também na ressurreição gloriosa, sofrer na carne para depois ser ressuscitado pelo Espírito também na carne. Então, na verdade, Santo Inácio de Antioquia, a cristologia de Santo Inácio busca sobretudo a união, na verdade, entre o sofrimento e a glorificação e a ressurreição. Dialoga também, além de dialogar com relação à parte de as duas naturezas de Cristo, dialoga também com relação à ressurreição e morte. A vida do cristão se assemelha à vida de Cristo, que morreu, que sofreu, que padeceu, que morreu e também ressuscitou. Tudo isso na carne. A carne que sofre é também a carne gloriosa que ressuscitará. A gente também já falou da questão da unidade. E agora nós podemos também ver a relação entre Paulo e Inácio, que no caso será, podemos dizer, muito mais intensa que a de Inácio em relação a São João. E aí Grilmaia cita: o desejo de união com Cristo, sobretudo através da paixão do sacrifício, é uma das características do bispo de Antioquia. A vida para Santo Inácio é uma premissa da vida eterna. O sofrimento daqui, o sofrimento desta terra, na verdade, se transformarão em glória através da ressurreição. É o desejo da vida que domina o pensamento de Inácio, aproximando-se assim do pensamento de Paulo. Como Paulo, Inácio vive na esperança da salvação. Ele chama Cristo de nossa vida, Zoé. E aqui a gente cita algumas frases de São Paulo. Carta aos Colossenses. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com ele em glória. Filipenses 1:20. Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Aí a questão da imitação, que também é muito próprio da carta de São Paulo aos Filipenses. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade, Santo Inácio, a gente vê, também seguindo São Paulo, que o mundo, para Inácio, não manifesta nenhum tipo de atração. Santo Inácio já vive na eternidade, já com o desejo da eternidade, e que por isso considera tudo como, nesse sentido, como esterco. Mas o mundo no sentido de pecado, por assim dizer. Santo Inácio já despreza este mundo e já vive na espera da eternidade. Gálatas 6,14. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual
já foi crucificado para mim, ou melhor, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Como São Paulo, Santo Inácio já crucificou o mundo, por assim dizer. Filipenses 1:23, São Paulo, né? Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. 2 Coríntios 5:1-8. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. 1 Coríntios também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a gente vê algumas frases de São Paulo que se assemelham e que serão que influenciarão de maneira muito definitiva, muito marcante assim Santo Inácio de Antioquia, que aqui na sua carta aos Romanos diz, carta de Santo Inácio aos Romanos: de nada me valerão os confins do mundo, nem os reinos deste século. Maravilhoso é para mim morrer por Jesus Cristo, do que reinar até os confins da terra. A ele aqui procuro, que morreu por nós. Quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Permiti, assim, que seja imitador dos sofrimentos de meu Deus. Já não quero viver à maneira de homens. É que, no entanto, acontecerá, caso me apoiardes. Apoiai para também receberdes apoio. Eu vou-lo peço em poucas palavras. Crede-me, Jesus Cristo, por sua vez, há de manifestar-vos que digo a verdade, pois é ele a boca sem mentiras, pela qual o Pai falou a verdade. Rezai por mim, para que chegue até lá. Não vos escrevi segundo a carne, mas segundo o pensamento de Deus. Se sofrer, será por vossa benevolência. Se for reprovado, será por causa do vosso ódio. Carta aos Magnesianos. Pois as coisas chegam a seu desfecho, e são duas as que nos atolham. Ou melhor, que a gente pode passar essa frase: como existem duas moedas, uma de Deus e outra do mundo, e cada qual delas possui sua cunhagem própria, os infiéis possuem a deste mundo, e os fiéis, porém, que se acham na caridade, possuem a de Deus através de Jesus Cristo, cuja vida não estará em nós, se não escolherdes livremente, por graça dele, morrer para anteciparmos, ou melhor, para participarmos de sua paixão. E aqui a gente cita essas frases de Santo Inácio, evidentemente que ressaltam, sobretudo, a imitação do sofrimento de Cristo, imitação assim também na própria carne, para também aí ser ressuscitado, viver tudo. A vida cristã só tem sentido se for vivida na pessoa de Cristo, em Cristo. E aí essa questão a gente pode também ver como característica muito evidente dos padres da Igreja. A vida cristã é uma vida em Cristo, a questão cristológica. E não à toa também os primeiros concílios da Igreja se deterão e terão, por assim dizer, a matriz, a base cristocêntrica. A gente cita o concílio de Nicéia, sobretudo a questão do verbo de Deus que se fez carne, Cristo que foi criado, ou melhor, Cristo que foi gerado, não criado, gênetos, enfatizado sobretudo, e que também é consubstancial ao Pai, homoousios tu patri, ou seja, isso tudo foi enfatizado no concílio de Nicéia. Também a gente vê, também nos concílios do século V, que a gente citou, o concílio de Éfeso e também o concílio de Calcedônia, a matriz cristocêntrica, que aí a gente viu, sobretudo, a questão das duas naturezas, também a questão, sobretudo, o concílio de Nicéia, ou melhor, o concílio de Éfeso, que enfatizará Maria como mãe de Deus, Theotokos. Então, na verdade, fala de Maria porque trata da pessoa de Cristo. Então, a figura de Cristo, a pessoa de Cristo, a reflexão cristocêntrica será de grande valor para a patrística e será uma característica eminente assim dessa tradição. E evidentemente Santo Inácio fala do martírio. Alegro-me nos sofrimentos, aí a gente cita São Paulo, alegro-me nos sofrimentos suportados por vós,
O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo, que é a Igreja. Carta de São Paulo aos Colossenses. O desejo de união com Cristo leva Inácio ao desejo pelo martírio, que tem sua origem na vontade e se consuma como fruto do Espírito Santo. O dinamismo mesmo da vida nova que Cristo tornou possível leva a dar vida para ser também participante da paixão de Cristo. O martírio estabelece vínculos estreitos com essa, vínculos de solidariedade, que não se limitam a sentimentos interiores, mas que se manifestam também na carne. A realidade da prisão de Inácio proclama a verdade da paixão de Cristo. Vínculo de imitação, através dos quais o mártir se coloca como imitador do seu Deus, não só no âmbito do espírito, mas também na carne. Só o martírio pode tornar verdadeiro discípulo de Cristo. Agora começo a ser discípulo de Cristo. Carta de Santo Inácio aos Efésios. Na verdade, Santo Inácio deu sentido ao seu martírio, deu sentido à sua morte, e que naquele momento ali do Império Romano, onde os cristãos estavam sendo, sobretudo, perseguidos, onde a perseguição já era declarada a partir do imperador Trajano, ao início do segundo século, Santo Inácio dá sentido ao seu martírio. E, na verdade, o sentido é a questão da união com Cristo, imitação dos sofrimentos, imitação da vida de Cristo na própria carne, enfatizando aí a questão da carne, tanto para combater os docetistas, como também para, sobretudo, redescobrir e, na verdade, beber também do mistério da encarnação do Verbo. E a vida nova em Cristo. A vida nova que Cristo tornou possível com a encarnação, morte e ressurreição é presente continuamente nas cartas de Inácio. Viver segundo a verdade, viver segundo Deus, vida verdadeira, viver sempre em Cristo, viver para sempre, viver segundo o cristianismo. A vida cristã é presença desta nova realidade. A vitória de Cristo sobre o príncipe deste mundo não vai entendida em sentido absoluto, como se este inimigo não tivesse poder. A luta de Cristo deve se unir cada cristão, porque o inimigo tentará de todos os modos de impedir esses de alcançar Deus e participar da vida nova que Cristo tornou possível. A luta se prolonga em cada cristão até o fim da história. Evidentemente, Santo Inácio vai defender que a vida do cristão é um combate perene, é um combate que, na verdade, será vitorioso à medida que o cristão adere a Cristo verdadeiramente na própria carne, imitando assim, com o auxílio do Espírito Santo, a vida de Cristo. Só de fato nos encontraremos em Cristo. Jesus nos garantirá a entrada para a vida verdadeira. Fora dele, nada tenha valor para vós. Carta aos Efésios, de Santo Inácio. É nele que carrego os grilhões, estas pérolas espirituais. Com elas gostaria de ressuscitar, graças à vossa oração, na qual espero ter sempre parte para compartilhar também a herança dos cristãos de Éfeso, que também sempre estiveram unidos aos apóstolos na força de Jesus Cristo. Cuidai, pois, de reunir-vos com mais frequência para dar a Deus a ação de graças e louvor. Nada melhor que a paz, que aniquila toda a guerra de poderes celestes ou terrestres. E assim a gente fecha essa apresentação sobre Santo Inácio, enfatizando, sobretudo, que a vida de Santo Inácio foi uma vida incorporada em Cristo. E Santo Inácio foi mártir, um grande santo da Igreja, que, na verdade, através de Santo Inácio, foram esboçadas, assim, características específicas da doutrina cristã, que serão explicitadas, sobretudo, a partir dos dogmas. Santo Inácio de Antioquia constitui um exemplo e também uma fonte que podemos sempre beber sobretudo, para testemunhar, para anunciar com maior, sobretudo com maior autoridade, com maior vigor, assim, a nossa vida cristã. Então a gente conclui aqui essa parte e já na aula seguinte trataremos sobre São Justino. Até a próxima. Shalom.